certo? Bueno, deixa eu aumentar o volume aqui. Né? Então, sucessões ecológicas. Né? Então, quando um determinado local ele vai perdendo a sua vegetação, seja, por exemplo, às vezes pode ser por um efeito natural, por exemplo, um vulcão. Né? Eu tenho uma montanha com um vulcão e ele expele aquela larva. E isso vai derrubando, vai destruindo a vegetação que estava antes, né? Então, seria um efeito natural, ou até, por exemplo, aqueles ciclones, que já quase que a gente teve um aqui, né? Infelizmente, ainda bem que os danos foram menores do que o previsto, né? Mas, de fato, teve um alerta, né? Lá para o litoral do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina aqui, né? E que vai deixando aquele rastro de destruição que arranca árvores, ou até mesmo queimadas que podem ocorrer, às vezes, de maneira natural mesmo, em um ecossistema, né? Todos esses distúrbios que acontecem, sejam então de efeito natural, ou seja, efeito antrópico, que daí sim é causado pelo homem, como por exemplo essa imagem que vocês veem aí, né? Né? Ela acaba perdendo esse ambiente, esse ecossistema acaba perdendo a vegetação original dele, né? Então, né, isso, mas depois vai surgindo uma outra vegetação diferenciada, né, daquela original, né? Então, esse é o processo. Então, quando ocorre esse distúrbio, já está iniciando o processo de sucessão ecológica, né? Então, com o passar do tempo, né, essas espécies elas vão colonizando o local, né, e substituindo as espécies, né? A gente fala mais de vegetais, porque elas que vão chegar primeiro, né, que vão começar a colonizar esse ambiente, mas depois, conforme vai se ocorrendo o desenvolvimento dessas espécies, né, o aumento do tamanho dessas espécies vegetais, começa a haver presença de animais, certo? Então, aqui nessa imagem, vocês observam, por exemplo, né, uma área que, por exemplo, houve a mata ainda, né? Aqui, então, alguma parte que foi queimada, desmatada, como vocês podem observar, originalmente ela é isso. E aqui vocês observam, nessa parte aqui, que tem uma área ainda que com pouca vegetação ou nenhuma vegetação quase. Enquanto que essa área aqui mais antiga, onde foi desmatado anteriormente, ela já está começando a surgir uma vegetação de menor porte, vamos dizer, né? Gramíneas, gramas, né? Capins, etc. Né? Então, isso aqui, esses três estratos, né, estão caracterizando uma sucessão ecológica, certo? Então, assim, né, como definição, assim, para algumas definições, né, a sucessão ecológica ela é uma sequência de alterações que ocorrem de forma gradativa, certo? E e progressivas na comunidade do ecossistema, né? E eles ocorrem geralmente após uma perturbação, que eu falei, então pode ser o quê? Uma queimada, desmatamento, os vulcões lá, né? A gente não tem aqui muito no Brasil, né? Mas diversos países têm, né, que expelem aquela larva, certo? Que se chama perturbação, ou após o surgimento de um novo habitat, né? Por exemplo, né, tem aquelas ilhas lá que são vulcões, são abaixo do oceano, né? Estão dentro do oceano, e esses vulcões, então, eles se tornam ativos e formam ilhas, né? Tem diversas ilhas que foram formadas assim, né? Então, isso aí é o surgimento daí de um novo habitat, certo? E essa sucessão, então, de vegetais e de espécies animais que vai ocorrendo ali, né, observa-se uma modificação na composição e na estrutura da comunidade. Né? Então, como a gente vai ver, como já falei no início, né, começa com espécies, as primárias, né, aquelas de menor porte, e depois chegando até as clímax, que apresentam
árvores daí, né, de diversos metros de altura, certo? Que é a chamada, então, comunidade clímax, ou seja, uma comunidade estável. Daí, por que que eles chamam de clímax, que é uma comunidade estável? Porque, por exemplo, se a gente for ver uma floresta, por exemplo, pode pegar até aqui regiões da floresta da Araucárias, por exemplo, né? Não vai crescer mais araucárias ou elas vão ter um tamanho maior, ou vai acabar surgindo umas espécies maiores que araucárias, né? Nessas regiões que são preservadas. Não, ela está estável. Ela não vai ter outro tipo de vegetação a partir daquela ali, certo? Então, isso caracteriza uma comunidade clímax, né? Então, como é que a sucessão, né? Como é que ela ocorre, certo? Né? Que tem um quadro geral, né? Desde a sucessão primária até a sucessão secundária e aqui então até o clímax. Então aqui vocês têm a rocha, né? Depois ela vai sofrer processos ali de decomposição, que a gente vai ver na sequência, certo? Com a formação de líquens e musgos, certo? Depois isso daí vai evoluindo, então a gente vai ver como é que ocorre essa transição, né? Como é que as ervas, como é que esses líquens e musgos propiciam o desenvolvimento de uma vegetação um pouco maior, né? Tipo com ervas e pequenos arbustos. E depois isso daí vai evoluindo então para uma vegetação secundária, que a gente chama, ou sucessão secundária. E daí já tem pinheiros, arbustos e até as comunidades clímax, né? Que daí então com árvores de um porte bastante elevado, certo? Então, daí, e também isso aqui é acompanhado de mudanças na fauna, né? Ou na composição de animais. Enquanto aqui, por exemplo, eu vou ter apenas fungos, protozoários, aqui eu já vou ter, tipo, animais, por exemplo, de uma vegetação campestre, lebres, vamos dizer, alguma coisa assim. E aqui, sim, daí já animais de um porte mais elevado, certo? Né? Então, conforme vai passando esse processo de sucessão, né? Características do processo de sucessão, né? Da sucessão dessas diferentes vegetações. Aumenta a biomassa da comunidade. Ou seja, o que é a biomassa? A biomassa é tudo daquilo que é, que é vivo, certo? Biomassa. Então, da massa viva daquilo. Seja do aumento da biomassa verde, por exemplo, de vegetais, ou também de animais, certo? Aumento da diversidade de espécies, né? A gente vai ver que lá nas primárias, lá na sucessão primária, por exemplo, a gente só tem basicamente algumas espécies de líquens e de musgos. Enquanto numa vegetação clímax, eu vou ter ali, né, vai depender muito da temperatura, né? Mas, por exemplo, né, vocês veem uma floresta amazônica ali né, a quantidade de espécies que tem ali por metro quadrado, né? Tem espécies de grande porte, tem mais arbustivas, tem uma grande diversidade de espécies. Pode falar, Bruno. Professor, mas quando já teve essas sucessões, assim, e aí teve o desmatamento, por exemplo, ou uma catástrofe natural, Uhum. né, que parte vai se regenerar, né? A parte é uma sucessão, mas está se regenerando, né? Sim, sim. E aí essa característica dos animais e tudo mais, ela segue toda essa ordem ou por por ser uma área que foi desmatada, talvez tipo, na lavoura, por exemplo, ou quando Uhum. faz, ao redor ainda tem. A recomposição é mais rápida, é mais lenta. Sim, Segue essa sim, ordem, você segue toda essa ordem de sim, animais, né? Porte de animais, ou até mesmo a formação do solo, né? A composição sim, do solo, no caso. sim, sim. Eu acho que eu entendi a tua pergunta. Vamos ver se eu consigo responder ela. Assim, a gente vai ver que tem três tipos de sucessões. A primária é aquela que é a partir, por exemplo,
lembra que eu comentei esse exemplo do vulcão que formou uma nova ilha? Então, ali, naquela ilha ali, ela é só rocha, só pedra, ou seja, não teve vida anteriormente ali. Essa daí é a sucessão primária, certo? E essa daí é a mais lenta, demora muito, porque, por exemplo, não tem um solo formado, né? Eu preciso que esses líquidos comecem ali a atuar, aumentar a matéria orgânica. Eu não tenho uma fauna, né? Então essa daí ela demora muito tempo, né? Décadas. Não tenho como te dizer, demora 50 anos, porque isso aí vai variar de local para local. Geralmente em locais mais quentes, tropicais, assim, esse processo ocorre de maneira mais acelerada, comparativamente a uma floresta mais temperada, em locais mais frios, por exemplo. Tá? Já, por exemplo, isso é sucessão primária, então, tá? Já a secundária, né? Vamos adiantando o conteúdo aí, mas para te responder a pergunta, ocorre quando houve, por exemplo, esses casos que tu comentou, por exemplo, desmatamento, uma queimada. Daí, nessa sucessão secundária, eu já tive uma vegetação antes naquele local, certo? Então, essa regeneração, como tu comentaste, ela é muito mais rápida, porque o que ocorre? Eu vou ter um banco de sementes daquelas plantas que tinham antes, eles estão ali no solo. Elas não germinam, mas no momento que houve essa retirada da vegetação superior, elas começam a germinar. Da mesma forma, como tu comentou também, né, como tem naquela imagem ali, naquela imagem inicial, essa sucessão ela é acelerada, por exemplo, se eu tenho uma floresta do lado. Por que daí vai acontecer? Eu vou ter um trânsito da avifauna, de pássaros, de animais, que vão estar levando, por exemplo, frutos daquela floresta ali do lado. Então, vai ajudar a acelerar a recomposição da flora e da fauna desse local que houve uma queimada, por exemplo, certo? Então, sim, de fato é muito, né? É muito mais rápido o processo se eu tenho uma floresta do lado de uma área que foi desmatada. Ou, por exemplo, ao contrário, se eu tenho uma clareira, né? É muito mais rápido a recomposição dessa clareira, né? Porque eu tenho árvores ao redor do que se eu não tivesse árvores ao redor, certo? Do que se fosse, por exemplo, lá nessa uma ilha formada por vulcões, certo? Tanto é que a gente não trata aqui na disciplina, mas é um assunto bastante interessante. Chama-se recuperação de áreas degradadas. Daí, por exemplo, né, vamos dizer assim, teve essas queimadas agora lá no Cerrado, né? Tava bastante em voga, comentando bastante isso no jornal. E daí, então, como é que é feita a recuperação disso, né? Por exemplo, foi queimados 10 mil hectares. Daí, como é que vão fazer a recuperação dessa área degradada que ela seja mais rápida? Eles não têm como fazer o replantio com espécies nativas de 10 mil hectares, né? Isso aí é impossível, né? Tanto por parte de recursos humanos, como de vegetais, como financeiros, etc. Então, o que eles fazem? Eles fazem as chamadas ilhas. Então, daí, né, perto de toda aquela área desmatada, eles plantam uma ilha de vegetais, né, de plantas. Daí fazem um mix de plantas arbóreas, de plantas de gramíneas, e aquela ilha, então, ela começa a crescer, e a partir dela começa a se recompor o restante daquela área que teve o distúrbio, que teve a queimada, que teve enchente, furacão, sei lá o quê. Certo? Não sei se respondi a tua pergunta, era isso aí? É isso mesmo, professor. É isso aí. Certo, valeu. Além disso, é a composição orgânica, né? O solo aumenta, né? Então não é Isso, a mesma coisa se você tivesse que, desde o começo, desde da parte da pedra, né? como no caso da Ilha do Vulcão, Isso. exatamente, né? Aí é Usando muito mais, palíndromo.
muito mais demorado, Entendi. Teve o caso do Pantanal, né? O ano passado, ano retrasado, né? Isso. Eu vi uma reportagem, o que eles fizeram para tentar agilizar a recomposição? Hum. Eles jogaram sementes por avião. Sementes, exatamente. Então, eles iam jogando, em algumas áreas, eles foram jogando para quê? Para que isso apressasse, né, a evolução da recomposição A recomposição do solo. e como eu comentei, não é possível fazer em todas as áreas, mas eles fazem em áreas, né, tipo ilhas, né? E a partir dessas ilhas que daí já começa a ter começa a ter uma produção de plantas, né, de matéria vegetal, né? Dessas plantas daí já começam então a se disseminarem suas sementes pelo vento, daí já começa a vir uma fauna ali, né? Primeiro aves, por exemplo, né? Isso aí então depois já vai acarretando outros processos, certo? É bem interessante essa coisa de recuperação de áreas degradadas, né? Isso acontece bastante, por exemplo, áreas de mineração, certo? É uma área de estudo bastante grande e que tem tido um campo de trabalho bem interessante, né? Não só pela questão das queimadas, assim, mas pela questão da, como eu comentei, mineração, essas outras processos que acabam alterando o meio ambiente, né? Certo? Professor, isso acontece conosco aqui na Serra, né? O pessoal antigo aí tem um costume de fazer a renovação de pastagem metendo fogo, né? Exatamente. E É, daí. não pode falar. Exatamente. Não, por favor, desculpa te interromper. Não, e aí é que eles acham que estão fazendo teoricamente, um bem, né? Que estão derrubando um pasto para renovação, né? E ao mesmo tempo mata os nutrientes que estão na terra, né? Exatamente. Esses nutrientes, com o fogo, o que que acontece, né? De fato, aumenta muito a quantidade de nutrientes. Só que esse aumento ele é muito rápido e ele acaba perdendo-se. E é decomposto a matéria orgânica, sobretudo. O que que acontece? A matéria orgânica, ela funciona, assim, vou fazer uma analogia bem, um pouco, né? Mas ela funciona como se fosse uma esponja, que ela fixa tudo nela, a água, e ela fixa nutrientes, certo? Ela segura nutrientes. Depois das disciplinas lá de solos, vocês vão ter nos outros semestres, vocês vão entender bem esses processos. Mas ela funciona como uma esponja. Então, ela segura nutrientes, ela segura a água, né? Por isso que quando a gente vai ver lá a análise de solos, né? Ah, matéria orgânica está alta, isso é muito bom, certo? No momento que eu queimo, eu destruo essa matéria orgânica. Então, daí, eu não vou ter, não vai segurar nutrientes, não vai segurar água, certo? Então, isso acaba degradando essas áreas, né, de uma maneira, né, errada, certo? Entendido? Entendido. Bueno. Então, a matéria orgânica a gente vai falar aqui até um pouquinho dela, né? Mas depois vocês vão ver também nas disciplinas de solo, né? Vocês têm bastante disciplina disso, né? Então, a tendência, né? Conforme vai passando esse processo de sucessão, né? Então, também diminui a disponibilidade de nutrientes, né? Já que eles vão estar, esses nutrientes, imobilizados nas plantas que tem ali. E está isso aí relacionado com as queimadas, né? Porque daí o pessoal quer queimar para disponibilizar esse nutriente. Só que daí queima a matéria orgânica também, acaba com a matéria orgânica e acaba que esses nutrientes, na realidade, são perdidos pelo solo, certo? Então, nós vamos falar da primeira, né? A sucessão ecológica primária. Tá? Então, o que é a sucessão ecológica primária? É aquela, né? Como eu dei o exemplo do afloramento rochoso, né? Dessas ilhas que são formadas por vulcão, né? Então, ela só tem pedra, né? Rochoso só tem rochas, né? Então, observa-se inicialmente a presença de alguns organismos, né? Microscópicos, que a gente não nem enxerga que eles estão ali, por exemplo, mas na verdade eles podem estar, e eles chegam ali pelo vento, né? Ninguém botou eles ali.
né, que é a forma de dispersão deles, né? E conforme eles estão desenvolvendo, daí vai chegando, por exemplo, fungos, certo? Então, de maneira geral, esses organismos, eles vão fazendo o quê? Por exemplo, daí quando tem fungos, né, já vai ocorrer a formação de líquens. Que o que é o líquen? O líquen é a associação de um fungo com uma bactéria que faz fotossíntese. Opa, então olha aí, daí que são isso daqui, né? Então, daí eu já estou tendo um negócio que faz fotossíntese aí. Ou seja, já tem um negócio que tá produzindo carbonos, ali está produzindo carboidratos, certo? Então, esse aí é o estágio inicial da sucessão ecológica primária, certo? Com essas espécies, como eu comentei, fungos e líquens, que são chamadas pioneiras, certo? Então, a sucessão primária, né? O que vai diferenciar dela da sucessão secundária? Ah, porque são organismos, são plantas de pequeno porte. Não, não é isso. O que diferencia elas é que é em locais onde anteriormente não havia vida, como, por exemplo, desertos, esses afloramentos rochosos. Se eu tenho queimadas ou desmatamento, né, isso aí é sucessão ecológica secundária, porque previamente já tinha vida ali, já tinha plantas, já tinha animais, certo? Então, na medida que esses organismos eles se fixam, né, pela ação do vento e do sol, né, ocorre a formação do solo, certo? Que a gente vai ver na sequência como é que ocorre esse evento e a formação da matéria orgânica, certo? Então, qual é a formação do solo e da matéria orgânica, né, que vai se acumulando ali, e aí já vai vindo outras espécies, além desses líquens e desses musgos, né, plantas herbáceas, arbustos ou arvoretas, né, árvores de um porte bastante reduzido, né, já indo aí para a sucessão, indo para o clímax, né, a sucessão secundária, certo? Então aqui, por exemplo, ó, né, vocês veem aqui, por exemplo, aqui uma larva, né, de um vulcão, né, expelindo isso daqui, ela vai se tornar uma rocha, certo? E vai começar daí, né, por processos muito lentos, a se depositar aqueles fungos, aqueles líquens, aqueles musgos, né? Então, lugares onde parece que não surgiria vida nenhuma, né, como proximidades vulcânicas, superfícies de rochas, áreas muito alteradas pelo homem, né, sempre surgem espécies pioneiras. E estas, então, abrem caminho para a chegada de outras espécies no processo de sucessão ecológica. Tá, pessoal, mas assim, ó, a gente não pode, tipo, né? Ah, então vai surgir em todo lugar? Não, não é. Por exemplo, tem uma pedra lá, sei lá, que é na beirada do mar, que está sempre chegando água ali, e é muito vento, e é muita água salgada. Tá, ali nunca vai ter uma planta, nunca vai surgir uma planta ali. No máximo pode surgir uns musgos, alguma coisa assim. Mas nunca vai chegar a ter uma vegetação de grande porte, porque daí realmente é um ambiente extremamente, né, que não suporta plantas, né? No máximo musgos ou líquidos, certo? Né? Quando a gente vê tipo tipo um paredão, assim, alguma coisa, né? Mas se for, por exemplo, uma área que tenha condições de temperatura, de umidade, que a gente vai ver na sequência que suporte isso, daí com o passar dos anos, sim que pode haver até inclusive uma floresta nessa região aqui. Mas é com o passar de milhares de anos, por exemplo. Então essas espécies, elas podem colonizar dunas de areia, né, desertos quentes, através das sementes que foram dispersadas pelo vento, né? E até lugares rochosos ou ambientes extremamente frios, né? Então, daí correlacionando até com a pergunta que o Bruno fez,
por exemplo, vamos dizer, né, esse derramamento de larva aqui, vamos dizer que ele pare, né, que ele não vai mais se espalhar por esses outros lados aqui. Essa vegetação que está aqui ainda, né, que está ao lado dela, ela vai contribuir e muito para a regeneração dessa área aqui, né? Porque aqui vai ter uma fonte de sementes que vão ser espalhadas pelo vento e que vai ajudar na regeneração dessa área, porque está perto. Agora, por exemplo, se for, por exemplo, uma ilha lá no meio do Pacífico, que a ilha mais próxima está a 2.000 quilômetros dali, e essa ilha surgiu, então, de um vulcão, né? Aí esse processo ele vai acontecer, porém de uma maneira muito mais lenta, porque eu não vou ter essa ilha, essas partes de vegetação aqui, né, que vão contribuir para o desenvolvimento, né? Então, haver né? Por isso por que a reserva, por exemplo, né? Por que é tão importante as chamadas reservas, a reserva legal que chamam? Porque é um abrigo onde tem o abrigo da fauna e da flora, certo? Né? Então aqui, ó, as espécies pioneiras, né? Então elas se resumem mais ou menos, né? A musgos, a líquens, né? Que são esses aqui que a gente observa sobre as pedras, né? Algumas plantas que suportam condições extremas, né? Condições extremas de disponibilidade de nutrientes, de temperatura, de deficiência hídrica, né? Então, imagina como é que essas plantas, né? Da onde é que elas vão tirar água para sobreviver, né? Ou se não estão aqui na areia, né? Elas são extremamente rústicas, extremamente adaptadas, né? Comparado às nossas plantas cultivadas, por exemplo. Né? Então, essas espécies pioneiras, né? O que elas suportam, certo? Né? Então, como foi que eu acabei de comentar, né? Suportam condições extremas, tanto calor como frio extremos, solos extremamente pobres em nutrientes e em água, né? E além disso, né, muitas vezes esse ambiente é tão inóspito, né? Se a gente for ver, por exemplo, tem aqueles no deserto, né? Em que em dias, durante o dia, a temperatura é 40 graus, né? E de noite chega lá a temperaturas negativas, né? Então, essa variação de temperatura também acaba sendo um fator limitante, como a gente viu, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, para o desenvolvimento das plantas, certo? Então, elas são caracterizadas como poucos exigentes em termos de condições, né? Então, aqui no caso, o que serão condições? Condições seriam os fatores que a gente viu, os fatores limitantes. Temperatura, certo? Já os recursos, né? As condições elas não se esgotam do ambiente, enquanto que os recursos sim se esgotam, né? Por exemplo, água é um recurso, nutrientes é um recurso, certo? Esses são consumidos, sejam pelas plantas ou pelos animais, né? Fala muito dos recursos renováveis e não renováveis, né? Então, está falando coisas que são consumidas aí, certo? E sempre, então, né, as pioneiras ocorrem em locais onde não havia uma vegetação previamente, né? Então, sucessão primária. Então, aqui exemplos, né? Musgos, líquens, e vocês vejam que eles são tudo nesses locais aqui, onde vocês notam que é, por exemplo, que é uma rochas, né? Então, aqui não existia, por exemplo, antes uma floresta aqui. Essa é a primeira vegetação que está acontecendo aí, certo? Então, gradualmente, né, essas espécies pioneiras elas vão modificando a característica do ambiente que ocupam, né? Então, elas vão formando a matéria orgânica, formando o solo
e dando condições, né, para que ocorra, então, uma vegetação mais com porte maior, certo? Então, como é que ocorre isso, né? Então, elas captam nutrientes que as outras espécies não conseguem. E elas fixam, né, então, esses musgos aí, esses líquens, né? Elas fixam nos seus tecidos esses nutrientes que está sendo liberado aí de mínimas quantidades pelas rochas, por exemplo, certo? Mas muito mínimas mesmo, tá? E elas fixam nos seus tecidos. E quando elas perdem as folhas dessas plantas, ou elas morrem mesmo, né? Elas liberam esses nutrientes no solo, certo? Começando a formar então a matéria orgânica, começando, né? E os organismos, isso daí então já essa liberação desses vegetais, desses musgos, desses líquens, né? Já faz com que chegue maior quantidade de bactérias, de fungos, que são organismos que vão se alimentar daquele líquen, daquele musgo que estava presente ali. Daí esses que são os organismos chamados os decompositores, certo? A partir da decomposição desses primeiros musgos, né, vai gerar novos nutrientes, né, uma nova gama de nutrientes, uma maior quantidade de nutrientes, né? E daí então já vai ter outros vegetais que vão se alimentar desses nutrientes disponibilizados pelos fungos, né? Sem contar então a matéria orgânica, que como comentei, ela funciona como se fosse uma esponja, se a gente quiser fazer uma analogia, que faz com que retém água nesse local. Então aquela pedra que antes era uma rocha pura, né? Ela já vai começar criando uma superfície de matéria orgânica, né? Já vai ter fungos, bactérias, né? Já vai sendo um ambiente mais rico e mais diverso em questão de micro-organismos seja de vegetais, né? Ou também de fungos ou bactérias. Também, né? Esses musgos, né? Parece uma coisa mais que a gente não percebe, mas ele já começa também esses musgos, por exemplo, a fazer sombra nessas pedras, né? Nessas rochas. Isso evita que aquela rocha, por exemplo, chegue a 50, 60 graus, que ela pode chegar quando ela é aquecida. Então, também favorece, né? Porque, por exemplo, se chegasse a 70 graus ali o negócio da rocha, ia acabar matando todos os micro-organismos, todas as bactérias e os fungos que estavam presentes ali. Então, esses musgos, né, eles já oferecem uma sombra, né? E propicia também, então, o desenvolvimento de sementes de outras espécies que vão chegando nesse local, certo? E já vai formando um banco de sementes no solo. Então, aqui nessa imagem, né, vocês podem observar, né, a sucessão primária, certo? Então, vocês vão ver nessa imagem, depois tem uma da sucessão secundária. O que muda basicamente é que aqui o material inicial é a rocha, certo? É um material que não teve vida anteriormente. Daí vai ocorrendo, então, a formação de líquens, certo? Que cresce sobre a rocha, absorvendo dela sais minerais, né? Porque as rochas, elas são formadas de minerais, né? Também, por exemplo, por que a gente diz, por exemplo, que os terrenos com alta fertilidade natural. Geralmente os terrenos de serra, eles têm uma alta fertilidade natural comparados lá aos terrenos, por exemplo, lá do oeste de Santa Catarina, certo? Que lá não tem, que é mais plano, que é um solo mais profundo. Por quê? Porque aqui a pedra, ela está muito próxima ao solo, a rocha está muito próxima ao solo. Então, ela vai fornecendo esses nutrientes, né, de forma muito lenta, claro, mas ela vai liberando pelo processo de temperização, certo? Então, por isso que geralmente os solos de serra, né, eles têm uma fertilidade natural maior do que uma vegetação lá tipo,
no local que não é numa serra, por exemplo, certo? Mas é claro que é muito melhor cultivar no local plano, né? Porque daí tu compra o adubo e tu coloca, do que cultivar no meio das pedras, certo? Então, daí depois, então, esses líquens, né? Esses líquens que são essa associação, então, das algas, né? Lembrando que aqui as algas, elas já começam a fazer fotossíntese. Então, a gente falou sobre o processo de fotossíntese nas aulas passadas, né? Então, ela já começa a fixar o carbono ali, ela já começa a ter uma matéria, né? Já começa a formar uma matéria verde, né? Fixar esse carbono. E os fungos se aproveitam disso, né? Então, o que os fungos fazem? Os fungos, eles se especializam mais em prover água para a alga, enquanto a água provém carbono, né? Carboidratos para esse fungo, né? Nessa associação aí, que depois também a gente vai ver, né, as relações entre os seres vivos. As interações, perdão. Né? Então, isso aí vai fazendo um acúmulo de massa verde. Né? Após isso, então, após esses líquidos, então, já dão origem a gramíneas de pequeno portes e arbustos, né, pela morte e decomposição desses líquidos, né, fazendo uma fina camada do solo, que podendo ser colonizado pelos musgos. Depois, então, já vai surgindo os arbustos ali pela decomposição desses musgos e dessas gramíneas, né, e após vai indo, então, até a formação de, como eu comentei, pinheiros, né, daí já vou ter que ter, por exemplo, para sustentar, para fixar essas árvores que têm um sistema radicular, né, tem raízes mais profundas, eu tenho que ter solo, né? Elas não vão se fixar, por exemplo, em cima de uma pedra ou de um local que eu tenho 5, 10 centímetros de solo, né? Então eu já tenho que ter um solo mais profundo, certo? E a vegetação clímax, né? Então é quando tem do ecossistema composto por árvores de grande porte, né? Mas não é que não tem não tem gramíneas aqui, tem também. Mas o que é característica do clímax são árvores de grande porte, né? Mas claro, acompanhadas também de árvores menores, de arbustos, né? Mas elas que se sobressaem, elas que ficam com a maior quantidade de radiação que é incidente, certo? Daí aqui, por exemplo, eu vou ter que ter espécies que são mais adaptadas à sombra, por exemplo, né? Árvores, arbustos mais adaptados à sombra, ou gramíneas, capins, enquanto aqui elas vão ter uma incidência direta de sol, certo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que tem um resuminho nesse vídeo aqui. É esse aqui. Professor William aqui para falar um pouco sobre um tema relacionado à ecologia, a sucessão ecológica. Sendo bem direto, a sucessão ecológica é o processo gradual de mudanças da estrutura e composição da comunidade. A sucessão ecológica é um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico pela comunidade biológica, até alcançar a fase clímax. Na sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão, ao passar do tempo, sendo substituídas por comunidades mais complexas. E a sucessão ecológica passa por 3 fases: a ASS, Seral e Clímax. A ASS é representada como uma comunidade pioneira. São os primeiros organismos a se instalarem em um ambiente, como líquens, gramíneas e insetos. A segunda etapa, que é a Seral, é a comunidade intermediária, representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbácea. Nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade, se comparada com a primeira fase. A última fase é o Clímax. A comunidade é estabilizada. Ela atinge um elevado número de espécies, os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa. De acordo com as forças que direcionam o processo de sucessão ecológica, ele também pode ser classificado nos seguintes tipos: sucessão autogênica, que é aquela provocada por mudanças originadas por processos biológicos internos ao ecossistema, e sucessão halogênica,
quando ocorrem mudanças por força externa ao ecossistema, como tempestades, incêndios e processos geológicos. Outra forma de classificação da sucessão ecológica é em relação ao substrato que dá origem ao processo de sucessão. Nesse caso, ela pode ser classificada em sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária tem início em uma área que é desabitada. Ela ocorre em ambientes que não foram previamente ocupados por seres vivos, como rochas nuas, lavas solidificadas, depósitos de areia e uma faixa recente da praia. A sucessão primária é um processo lento. Um solo rochoso pode levar décadas até abrigar uma vegetação de arbustos e herbáceas. A sucessão secundária ocorre em substratos, em áreas que já foram ocupadas por uma comunidade biológica no passado, mas que agora não estão mais. Por isso, apresentam mais condições para o estabelecimento de seres vivos. Como exemplo estão as áreas de desmatamento e os campos de cultivo abandonados. A sucessão secundária se desenvolve mais rapidamente do que a primária. Um dos motivos é que alguns organismos e sementes permanecem no solo, tornando o substrato mais favorável. Certo, pessoal? Então ele fala ali de alguns termos, né, que a gente não entrou até no mérito, né, DCS, esses aí, porque na verdade existe uma diferença, né, quando a gente está falando de animais, de plantas, e quando está falando dos animais ou da fauna, né, ou dos micro-organismos que compõem aquele sistema. Mas aqui, né, como a gente não está a gente está no curso de viticultura e enologia, não no curso de biologia, né, a gente vai falar só de sucessão secundária, de sucessão primária, né, de sucessão primária, né, aqui ele fala de SS, de série, né, a gente fala de espécies pioneiras para a sucessão primária e espécies secundárias, né, para a sucessão secundária, a gente vai usar esses termos aqui que já para não acabar não confundindo o entendimento, certo? Bueno, então agora a gente vai falar da sucessão secundária, né, e depois da clímax, certo? Então a sucessão secundária, como ele já até comentou ali no vídeo, né, é quando, por exemplo, são em áreas ali, né, desmatadas, áreas de queimadas, certo? Então, aqui nessas áreas, né, a sucessão, eu já tenho aqui, nessas clareiras, por exemplo, eu já tenho aqui um banco de sementes no solo, que eram sementes daquelas árvores que eu tinha anteriormente e que foram queimadas ou cortadas, né? Eu já tenho ali uma diversidade de micro-organismos, né? Já tenho quantidade de, não só fungos e bactérias, mas eu vou ter micro-organismos tipo, de maior porte, por exemplo, minhocas, sei lá o que, né? Outros organismos, insetos que vivem no solo. E isso acaba fazendo com que essa regeneração seja bem mais rápida do que lá da sucessão primária, certo? Então, aqui, ó, isso acontece em áreas que já apresentavam uma comunidade, né? E nesse caso, então, é que essa área, então, sofreu algum tipo de distúrbio que causou a destruição da comunidade original, né? Então, vocês observam, né? Como eu estava comentando ali, olha, ocorre uma queimada, certo? Mas logo depois, né? Então, daí, isso varia muito de lugar para lugar, mas pega ali, né? Alguns meses já começa a ter uma vegetação ali, uns capins, umas gramíneas, né? E depois, isso dali, né? Um ano depois, talvez, vamos se dizer, já tem uma vegetação bem mais considerável, né? Então, ela é muito mais rápida do que a sucessão ecológica primária, né? Então, porque tem vestígios de organismos, sementes, raízes, né? Certo? E uma coisa que a gente falava, né? Eu lembro hoje a questão da resiliência. Alguém sabe o que é resiliência? Alguém já ouviu falar desse termo? Não só na ecologia. Ele surgiu na ecologia, mas hoje o pessoal tá falando muito para as relações humanas, né? Os psicólogos, etc. Nunca ouviram falar dessa palavra resiliência? Eu já, professor.
Não? Eu já, só Já assim, definir ela definir é complicado, e deixar né? para você. Tá bom. Já ouviram falar, né? Maria Rita. Ah, não, então tu vai falar, Maria Rita. Então, por favor, nos explique. Pode falar no sentido da psicologia, né? E outra coisa, ele é um termo novo que o pessoal tem usado na psicologia, eu já usava de diversas décadas atrás. E essa é uma curiosidade até que eu tenho, assim, porque eu só ouvi falar ele mais recentemente na questão da psicologia, assim, né? Bom, Maria Rita, então, não, tu me corrija se eu tiver errado, certo? Né? Mas eu vou falar na área da ecologia, então, se tu quiser comentar na área da psicologia ali, pode falar. Mas, né, o que que é a resiliência, né? A resiliência na... Fala, por favor, Maria Rita, fala, fica à vontade, fica à vontade. Né, prof, é interessante a resiliência também na psico, ela tem muito a ver com a ecologia. Ela também é uma forma de adaptação, né? É uma forma de você estar incluído no meio, né? Ser Uhum, resiliente não engolir sapo, né? É você adaptar o meio que você está inserido, né? E o quanto é importante perfeito. isso nos dias de hoje, porque a todo momento, a gente precisa se adaptar a algo, né? E isso é Exato, imprescindível, né? perfeito, perfeito. Então é o mesmo, tem o mesmo significado para ecologia. Faz tempo que esse termo é usado na psicologia ou é mais recente, assim? Não faz tempo já Faz que tempo, faz utilizamos. tempo, tá. É que como eu conheci ele na ecologia, né? Depois que eu fiquei, né, no centro de psicologia, mas eu ouvi falar ele fora da ecologia, assim. Mas então já tinha nas duas ciências, vamos dizer assim, né? Mas Uhum. assim, dando uma definição da energia, se é mais ou menos o mesmo, né? Mas eu acho que é bem semelhante, pelo que tu comentou, É, né? é Que bastante. seria após um distúrbio, né? A capacidade da gente voltar na ecologia, por exemplo, após um distúrbio, após uma queimada, após um desflorestamento, a capacidade de retornar, né, de se regenerar ao que era antes, né? A capacidade de superar aquele distúrbio, né? Então, acho que é mais ou menos, né? Isso aí que tu comentou, né? Do engolir sapo, né? Engolir sapo todo mundo tem que engolir, né? Mas o problema é que cada um, como cada um lida, é o que torna as pessoas mais resilientes ou Exato, menos resilientes. Então, acho que é exato, os mesmos conceitos, na verdade, né? exato. E Interessante. na psico, a resiliência é muito mais para você ter um entendimento das tuas limitações e o meio que tu está inserido, né? Então você acaba tendo que trabalhar com as tuas limitações, que eu acho que é muito parecido com a ecologia mesmo. Muito, 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 muito. É idêntico. Por isso usado a mesma palavra, né? E a palavra e não existiria outra para definir, né? Porque, né, ela se parece muito com a resistência. Resistência não é outra coisa, né? A gente tem que. Então os mesmos conceitos da. Não sei onde é que se surgiu na ecologia, surgiu na psicologia, se surgiu da mesma forma, mas é bem isso aí, a capacidade de se regenerar, né? De ser após um distúrbio, certo? Eu acho que a palavra que caberia é reinventar, na verdade. Reinventar. Boa, boa, boa. Uma coisa, legal, legal a troca, né, de
entre as duas áreas, né? Mas na verdade tem muito em comum, né? Nós somos seres vivos, né? E agimos dessa forma, certo? Bueno, então essa é a resiliência, então, né? Que a Maria Rita, então, né? Comentou, né? Então essa capacidade, né? Do meio. Então, assim, por exemplo, né, a resiliência é muito mais rápida se eu tiver, por exemplo, né, aqui como aparece essa clareira ali que a gente viu, né? Ela se regenera muito mais rápido após esse distúrbio se eu tiver árvores, né, ali ao redor que vão estar contribuindo, né, para mandar sementes para cá, para o trânsito da avifauna, por exemplo, vai ser maior também, então ela é muito mais rápida do que numa sucessão primária, certo? Obrigado pela contribuição, Maria. Foi excelente, legal, tínhamos uma profissional da área para me ajudar nessa parte. Certo? E como eu comentei também, né, tem também a questão do sementes, né? Não está vindo de um material ali, de um material rochoso. Não, aqui já estava cheio de sementes que inclusive, né, elas poderiam nunca germinarem. Mas como teve essa queimada, que como teve o surgimento dessa clareira e que proporcionou a maior entrada da radiação aqui nesse ambiente, propiciou, né, o surgimento dessas, dessas sementes, o que poderia ocorrer se tivesse uma mata fechada, por exemplo, certo? Então, as espécies secundárias, né? Então, lá nós tínhamos primeiro as espécies da sucessão primária, tá? Então, agora vamos ter as espécies da sucessão secundária, né? Então, de acordo com que os nutrientes, vai tendo mais sombra e água no solo, né? As sementes que chegaram, né? Chegaram, então, das plantas vizinhas, ou que eu comentei, estavam nesse banco de sementes do solo, certo, né? Por que a gente chama de banco? Porque o banco é onde a gente é um reservatório de dinheiro, no caso, né? Mas banco de sementes do solo é o reservatório de sementes que o solo tem, né? Então é bem essa palavra apropriada aí, né? Tem condições reais de germinarem, né? Então a medida, né, que vai sendo que essas plantas vão crescendo, né? Elas vão sendo substituídas, né? Naquele mesmo processo, né? De gramíneas para árvores maiores, né? E ao longo do tempo, elas oferecem mais sombras e mais nutrientes, porque aquele processo onde elas começam, elas podem morrer, né? Essas folhas, ou perdem as folhas, ou as espécies morrem, decompostos, então, pelos fungos e pelos bactérias. Isso acaba, então, disponibilizando essa decomposição, né? Disponibiliza aquele nitrogênio que estava na folha, aquele potássio que estava na folha, acaba sendo disponibilizando aí no solo, né? E isso vai para o surgimento, né? E outras espécies de um extrato, de um tamanho, com um tamanho cada vez maior, né? Favorecimento do crescimento de espécies de maior porte, né? Não tamanho, porte é o termo correto de se falar, certo? Que são as chamadas secundárias tardias, que elas são prévias à clímax, né? Geralmente, né, a dispersão, né, ela ocorre sobretudo pelo vento e pela água, assim como lá nas primárias, né? Não tinha, por exemplo, lá nos musgos, né, ou nessas gramíneas, né, elas ocorrem sobretudo dispersão pelo vento, certo? Porque geralmente ela não comporta animais de grande porte, ou pássaros, alguma coisa assim, um pouco mais de um porte maior, né? Se a gente for ver a maioria das gramíneas ali,
vocês vão ver que todas elas são dispersas pelo vento, né? Enquanto que as espécies clímax, que daí é o próximo estrato vegetal, aí sim, né, nós vamos ter árvores que também algumas espécies pelos ventos, mas outras já têm frutos, né, que é uma das nossas frutíferas, né? Se ele for ver todas as nossas frutíferas, elas têm características de espécies clímax, porque daí vai ter lá, por exemplo, um animal, né, a fauna, que vai consumir um pássaro, alguma coisa, que vai consumir aquele fruto com a semente e vai ajudar na dispersão, né, a longas distâncias daquela planta, certo? Então, quando ocorre a sucessão, Diogo, tá com o microfone aberto aí, cara. Professor, a gente não está escutando, acho que caiu. Caiu. Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Tá. E vocês estão vendo a slide? Sim. Tá, tranquilo. A internet do campus aqui é complicado. Ontem estava terrível. Hoje eu acho que porque acho que quando chove fica pior ainda, certo? Hoje não está tão ruim, eu acho que é por causa que tem sol aqui, pelo menos. Certo? Qualquer coisa vocês me avisem. Bom, me avisem se cair, né? Mas daí eu não consigo ouvir vocês. Mas aparece aqui uma janelinha do lado dizendo que a minha conexão caiu. Bueno, vamos seguindo antes que nós não falta muito. Então, quando a sucessão ocorre a partir de uma área que é desabitada, mas que já abrigou no passado, né, ela é considerada secundária. Então, daí vocês lembram lá daquele gráfico, né? Aqui tinha rocha. Aqui, lá naquele tinha rocha, naquela outra ilustração. Nesse aqui, o ponto de partida vai ser o solo abandonado, seja por enchentes, né? Ou por reflorestamento. E os outros processos, né? Daí eles vão ser, né, idênticos ao anterior, né? Só que o que acontece aqui, ó, olha o que muda aqui. Que aqui eu vou ter uma floresta final que ela era semelhante à que tinha aqui antes do distúrbio, né? Enquanto que na sucessão primária, essas espécies aqui, clímax, elas não estavam presentes aqui, né? Então, esse é um grande diferencial entre uma e a outra. Então, a clímax, né? A clímax, vocês imaginem uma floresta aí, né? Pode pegar a floresta das araucárias aqui na região, a floresta amazônica, né? Então, é aquela que se observa uma maior diversidade, né, de um ecossistema. Geralmente, ela tem a maior biomassa, ou seja, né, maior massa viva, né, biomassa, seja de animais, seja de vegetais, né? E também uma teia alimentar mais complexa, né? Então, a interação vai ter interações entre os organismos que aí vivem, que a gente vai ver, acho que na próxima aula, as interações, né, mais complexas também, do que nas outras comunidades. Certo? Então, nesses locais, né, eles são característicos como tendo uma grande quantidade de nutrientes ali no solo, né? E uma fauna já associada a esse local. Bruno, acho que tu tá com o teu microfone ligado. Certo. Não, tranquilo. Né? E uma fauna aí já tem, né, faunas, pássaros, né, e animais de grande porte que já estão convivendo aí nesse local, porque tem muita biomassa, tem muitos alimentos para sua sobrevivência, certo? Então, também, essas espécies ela têm um ciclo de vida muito longo, né? Quanto tempo dura uma araucária aí? Alguém sabe me dizer?
Alguém sabe aí da região quanto tempo dura? Acho que são vários anos, professor. Acho que muitos vários anos, né? Eu acho que sim. Eu até não sei dessa informação aí, mas acho, eu ia dizer, né, que eu acho que deve ter umas perto dos 100, né, que devem durar aí. Só para ela começar a produzir fruto, pinhão, né? Agora que está na época do pinhão, ela acho que demora uns 20 anos, talvez, né, Maria Rita, mais ou menos, né? Então acho que sim que. Professor, Oi. o tio Google aqui falou que ela pode passar os 400 anos. 400 anos, olha aí, nossa, mas essa então vocês vejam, então é extremamente característico de floresta, de uma espécie clímax, né? Então um exemplo mais clássico que a gente poderia ter aqui na região, né, de uma espécie clímax é a araucária, né? Então porte elevado, né? Elas se sobrepõem, né, no extrato vegetal assim. E além do porte, então ela tem um ciclo de vida longo, né? Certo? Então, pensa em espécie clímax, não precisa nem pensar na Amazônia, pensa aqui na nossa floresta das araucárias, né? Depende da umidade do solo, né? E também de uma ampla gama de nutrientes para suas sementes germinarem, né? Geralmente, as sementes da espécie clímax, né? Então, ali o pinhão. Pinhão é a semente da araucária, né? Olha que baita sementão que tem, né? Então, né? Geralmente são grandes, né? Protegidas por uma camada grossa de tecido para evitar a perda de água, né? E também, né? Evitar a predação de pequenos insetos, né? Ela quer que seja predada comida pela gralha azul, né? É a gralha azul, pelo papagaio charão aqui, que se alimenta delas, para que leve elas a muito distante, né, do local de origem dela. Então, a araucária ali, né, quando eu estava preparando a aula, não tinha feito essa analogia, fiz agora no susto, mas acho que foi o melhor exemplo aí que podia ter tido de uma espécie clímax, né? Então, a fauna, né, dispersa essas sementes, né? A araucária, no caso aqui, ela não é associada ao fruto, né? Ela é só uma semente, mas enfim, né, ela serve para dispersão também, né, é uma semente em que o animal se alimenta, né, tanto nós como os pássaros se alimentam da semente, no caso, né, e também possui uma diversidade significativa de espécies vegetais e animais, então vocês veem, por exemplo, quantas espécies, né, que estão associadas ali à mata das araucárias, por exemplo, né, e por muitos, né, alguns dizem, por exemplo, né, como, né, uma questão mais né, mais para pensar, né, como mensagem final aí, né. Muitos dizem que a definição de clímax, ou seja, estágio de máximo desenvolvimento da comunidade, na verdade ele nunca chega, porque, por exemplo, né, a floresta, né, uma floresta clímax, na verdade, ela está sempre em constante modificação. Por exemplo, né, o que tem de arara azul, de papagaio, de animais na floresta das araucárias, de um ano ele vai ser diferente do outro, né? Então ela nunca está estável, ela sempre vai estar modificando-se ao longo do tempo, né? Ela não está parada ali, né? Não, vai também modificar, por exemplo, se um ano fez mais seca e o outro ano choveu mais, se um ano fez mais frio e o outro foi mais quente, isso vai acabar gerando modificações nesse conjunto de espécies, nessa comunidade, por exemplo, da floresta das araucárias que a gente está comentando aqui, né? Então, esses eventos diversos modificam constantemente, né, a composição das espécies e o habitat, e, de certo modo, né, o clímax ele nunca pode ser alcançado, né? Então, aqui o que aumenta, né? A diversidade, o aumento da biomassa, conforme vai passando as sucessões ecológicas, né? O que vai aumentando, né? Tendência, então, do aumento da biodiversidade, né?
maior número e também número de espécies e número de indivíduos, aumento da biomassa, geralmente os indivíduos são maiores, organismos, então, né, olha aí como já falamos das araucárias, né, aumenta a longevidade dos organismos e o tamanho deles, certo? Formação de teias alimentares complexas, a gente vai falar na sequência, certo? E aumento da fotossíntese em relação à respiração, né? Então, o que é, né? Vocês imaginem, por exemplo, uma floresta de araucária comparado com os musgos lá, com os líquens, né? A fotossíntese é muito maior na floresta de araucária, certo? Então, aqui, mas isso aqui para curiosidade até, né? Vocês podem ler em casa, né? Não vou ficar só falando de cada um, né? Mas, por exemplo, né? A dispersão, né? Ou dormência, né? Comparada entre as espécies pioneiras e as clímax, né? Então, ali, ó, as raízes das espécies pioneiras são superficiais. Já das espécies clímax, geralmente são profundas, né? Por exemplo, né, a distribuição geográfica, né? Por exemplo, musgo tem tudo que é canto que tu vai. Agora, por exemplo, araucária, não, dela já precisa do ambiente um pouco mais específico para ela poder sobreviver. Tem que ser frio, tem que ter, né? Tem que ter um monte de características, porque elas são mais exigentes, certo? Então, também aqui outras características, por exemplo, né? A idade das comunidades, né? Lá as pioneiras, 1 a 3 anos. As climáticas, olha aí que nós falamos da araucária, né? Até a 400. Geralmente acima de 100 anos, né? Para a maioria das espécies. Então, a araucária é um baita exemplo, né? Bem mais de 100 anos, inclusive. A altura, né? As pioneiras, no máximo 5 a 8 metros. A araucária ali, nem sei quantos metros vai, né? Mas muito mais que isso aí, inclusive. Certo? Então, aí tem... Se vocês quiserem... né, ter mais interesse nisso daí. Aqui nós temos poucas espécies, né? Musgos e líquens, basicamente. Aqui tem diversas espécies nas climáceas, né? Que são de clímax. Né? Então, falando das teias alimentares aqui, então vamos ver mais esse último vídeo aqui, espero que reproduza dessa vez, que não... que a internet colabore. Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é cadeia e teia alimentar. Em ecologia, 2 conceitos importantes aí que nós temos é a chamada cadeia alimentar e teia alimentar. A cadeia alimentar e a teia alimentar estão relacionadas aí com as relações de alimentação que existem em um ecossistema. A cadeia alimentar é uma representação mais simples, enquanto a teia reflete, então, um meio mesmo, um ecossistema em seu meio mais complexo, as relações alimentares de forma mais complexa. Então, vamos lá. Primeiro, a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela demonstra um fluxo unidirecional de energia. Então, observa aqui um exemplo. Nós temos um milho, um gafanhoto, um lagarto e uma cobra. Observe que o fluxo de energia vem do milho e segue em direção à cobra, à serpente. Então, nesse caso, a gente tem um fluxo unidirecional de energia. Ela segue apenas um sentido. A gente utiliza para representar essa cadeia alimentar, normalmente setas. Essas setinhas, elas querem dizer serve de alimento para. Então, muita gente coloca a seta do lado contrário. Então, tipo assim, ao milho, eles representam a seta como se fosse, vai se alimentar daquele animal. O milho se alimentando do gafanhoto, o que é incorreto. A seta, ela representa serve de alimento para. Então, vamos lá. O milho serve de alimento para o gafanhoto
que serve de alimento para o lagarto, que serve de alimento para a cobra. Quando a gente vai fazer uma cadeia, então a gente sempre tem que seguir esse raciocínio. Então vamos lá, um exemplo. Então vamos lá, o capim serve de alimento para uma vaca, por exemplo, que serve de alimento para o homem, certo? Observa aqui que a gente teve um fluxo unidirecional de energia, uma cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, a gente tem diferentes níveis tróficos. O que são esses níveis tróficos? Os níveis tróficos, então, são os níveis onde a gente encontra organismos realizando ali, tipo, o mesmo hábito alimentar. Os produtores são sempre organismos responsáveis por quê? Que são responsáveis por sua própria alimentação. Eles fabricam o seu próprio alimento. Então, um exemplo aqui são as plantas. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Elas realizam fotossíntese. Então, ali, ela vai ser uma produtora de energia. Os produtores são a base da cadeia e também das cadeias alimentares, onde a energia está encontrada em maior quantidade. À medida que a gente vai subindo os níveis tróficos, a gente vai vendo uma perda de energia, porque à medida que cada nível vai se utilizando aquela energia para construir seu corpo, para realizar suas atividades vitais. Então, o nível trófico que tem mais quantidade de energia é os chamados produtores, que realizam a fotossíntese ou a quimiossíntese, são capazes de produzir consumidores. Os consumidores, eles precisam se alimentar de algum produto. Então, a gente tem aqui os animais, de uma maneira geral. Vamos supor que estou analisando as plantas. Então, o primeiro consumidor é o herbívoro. Depois que come aquele herbívoro, a gente tem um carnívoro. A gente tem consumidores que necessitam de outro organismo para retirar a energia que eles precisam para sobreviver. Então, a gente tem aí consumidores. Consumidores podem ser primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Consumidor primário é aquele que se alimenta de um produtor. Consumidor secundário, aquele que se alimenta de um consumidor primário. E consumidor terciário, aquele que se alimenta de um consumidor secundário. Então, assim sucessivamente. Então, os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres. Por fim, temos os decompositores. Os decompositores são aqueles responsáveis por decompor a matéria orgânica. Eles vão retirar os nutrientes que eles necessitam e devolver sais minerais ou nutrientes que vão ser devolvidos aos ciclos, vão ser devolvidos ao ambiente para que ele possa ser utilizado por outros seres. Então, os decompositores eles são essenciais aí nos ciclos que a gente vê da matéria orgânica. Então, ele vai quebrar ali os nutrientes em decomposição, os organismos mortos, e vão devolver nutrientes importantes ao meio. Então, são essenciais aí. Então, nós temos 3 níveis tróficos básicos. Os produtores, que produzem seu próprio alimento, os consumidores, que se alimentam de outros seres vivos, e os decompositores, que fazem a decomposição da matéria orgânica. Quando a gente fala em teia alimentar, a gente está falando de várias cadeias alimentares que estão interligadas. Observe que a gente não vê um fluxo de energia unidirecional. Isso acontece por quê? Imagine que a água, o vegetal vai ser comido apenas por um tipo de organismo? Não. Vários organismos podem se alimentar daquele ser vivo. Então, a gente tem diferentes meios que a energia pode circular no ecossistema. Então, ele representa melhor o ecossistema do que uma cadeia alimentar. Observa aqui, por exemplo, um coelho se alimentou, então, do vegetal. Esse coelho serviu de alimento para um felino. A cabra que se alimentou aqui do vegetal. Então, observa que a gente tem diferentes organismos fazendo parte dessa cadeia, dessa alimentação. Então, a gente vê que as relações de alimentação elas são muito distintas. Numa teia alimentar, a gente consegue observar que o mesmo organismo ele pode ser consumidor primário, como ele pode ser também consumidor secundário. Então, em uma teia alimentar, um organismo ele pode ocupar diferentes níveis tróficos. Imagina lá comigo, quando me alimento de um alface, eu sou um consumidor primário, porque eu estou me alimentando de um produtor. Mas quando eu me alimento de uma vaca, por exemplo, de um boi, eu sou consumidor primário? Não, eu sou consumidor secundário, porque aquele boi, aquela vaca já se alimentou
do vegetal, então ele era o consumidor primário. Então, observa aí que a teia e a cadeia alimentar são conceitos bastante similares, mas a cadeia mostra um fluxo unidirecional de energia, enquanto a teia alimentar mostra diferentes caminhos que aquela energia pode seguir, que ela pode se passar no ecossistema. Então, a teia alimentar mostra melhor como o ecossistema funciona e suas relações de alimentação do que quando comparados a uma cadeia alimentar. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Certo? Então, entendida aí a diferença, né, entre a cadeia e a teia alimentar também, que é bastante comentado em ecologia, né? E correlacionando, então, com a nossa aula, né, com o tema da aula de hoje, né, por exemplo, uma teia alimentar, ela só vai ocorrer, ou é muito mais provável que ocorra, por exemplo, numa sucessão clímax, né? Diferentemente de uma sucessão primária ali, né, onde eu tenho só as espécies, as primárias ali, que é bem mais simples, né, as relações alimentares, certo? Pessoal, não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão sobre a aula de hoje. Tá tudo certo, professor. Tudo certo? Então tá, então eu desejo quem for de aula, pelo menos acho que vocês vão ter feriado amanhã, né? Não sei de outros trabalhos aí que vocês fazem, certo? Mas eu desejo então um bom feriado, então reforçando, né? Amanhã a gente não tem aula de genética, certo? Então tá, tudo de bom para vocês, bom feriado e um abraço a cada um de vocês aí. Bom feriado, professor. Valeu. Obrigado, obrigado. Obrigado, Kevin. Obrigado, Maria Rita. Tchau, Marisete.